Meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Você que está aqui presente, que Deus fale ao teu coração e que hoje seja um dia de aprendizado da palavra de Deus e que esta palavra venha fazer parte da nossa vida e entre em nosso coração. Que o Senhor esteja falando ao teu coração também, você que está nos assistindo. E a minha oração é para que Deus também fale ao teu coração e que você, aí do outro lado da tela, se sinta edificado pela palavra de Deus. Eu quero convidá-los neste momento, os irmãos que aqui estão, a fechar os teus olhos. Estaremos orando e agradecendo a Deus por mais um dia e pela bela chuva que caiu sobre a terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus de misericórdia, santo é o teu nome, ó Deus, digno de ser louvado. O Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Muito obrigado porque o Senhor nos tem preservado, o Senhor nos tem guardado todos os dias, ó Pai. Apesar das lutas, ó Pai, ainda que as lutas aflijam a nossa vida, o nosso coração, o Senhor está conosco, nos protegendo, nos guardando e nos fortalecendo nos momentos difíceis. Nós te louvamos, nós te agradecemos e bendizemos o teu santo e glorioso nome. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nós e através de nós. Que a tua graça, ó Deus, que o teu amor e que o teu Santo Espírito invada o nosso coração. Que sejamos cheios da tua graça. Que tenhamos, ó Deus, intrepidez para falar do teu Evangelho. Que o mundo, ó Deus, ouça a tua palavra. Que os teus eleitos sejam alcançados em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelos irmãos que aqui estão. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e aleluia. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Faremos a leitura desse salmo. Faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 9. Salmo 19, a excelência da criação e da palavra de Deus. Salmo de número 19, do verso 1 ao verso de número 9. E assim diz a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e delas não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói, a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Aleluia. A palavra do Senhor é verdade. A palavra do Senhor traz refrigério à nossa alma. A palavra do Senhor é verdade, ainda que vivamos momentos difíceis. A palavra do Senhor traz alento ao nosso coração. O salmista descreve que a criação proclama, a criação glorifica a Deus. Hoje fomos abençoados com a chuva, e aqui o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tudo que Deus fez é bom, é verdadeiro. Tudo que o Senhor fez é maravilhoso, e tudo tem como único objetivo a glória do Senhor. A soberania de Deus permeia por sobre toda a terra.
A soberania de Deus nos alcançou. A soberania do nosso Deus mudou a nossa vida. A soberania do nosso Deus restaurou a nossa alma. Por isso, irmãos, podemos sim com alegria dizer: grande é o Senhor. Por isso, com alegria, podemos declarar que a lei do Senhor, que a palavra do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma e nos transforma. A palavra do Senhor é verdade. E firmados nessa verdade, eu quero convidá-lo para que juntos entoemos 2 cânticos de louvor e adoração a Deus. Mesmo assentados, nós estaremos cantando neste momento. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, Deus absoluto, Deus que nos ama. fidelidade do Senhor é maravilhosa, né? E assim nós estaremos cantando. Aqui, ó. 3, 4.
fiel é o Senhor. Apesar da nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel à tua palavra. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando já há algum tempo sobre a doutrina do Espírito Santo, né? E hoje eu quero convidá-lo para que meditemos mais uma vez sobre este assunto. Nós estamos no capítulo de número 11 do nosso estudo. O capítulo 11 deste estudo tem como base os dons específicos do Espírito Santo. Que dons específicos são esses, né? Dons que nós, cristãos, recebemos, todos nós recebemos do Espírito Santo de Deus. Nós falamos um pouco sobre isso. Depois eu quero tratar mais especificamente com os irmãos dons de sabedoria e de conhecimento. Olha só que coisa interessante. A sabedoria e o conhecimento são dons dados pelo Espírito Santo, e esses dois dons estão dentro exatamente desta categoria que se diz dons específicos do Espírito. E eu quero convidá-lo a meditarmos sobre este tema exatamente: dom de sabedoria e dom de conhecimento. Nosso texto base de hoje se encontra em 1 Coríntios capítulo de número 4, ou capítulo de número 12, do versículo 8 ao versículo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 8 ao versículo de número 10. Este será o nosso texto base de hoje. Quero agradecer a todo aquele que está nos acompanhando aí, nos assistindo, né? Nossa irmã Viviane, esposa do nosso irmão e amigo seminarista Jonair. Que Deus abençoe a tua vida, Nanani, a Viviane, né? O Antônio também, Toninho, meu cunhado, está nos acompanhando. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. É muito bom tê-los aqui conosco, tá joia? Nosso texto base, então, 1 Coríntios, capítulo número 12, do versículo 8 ao versículo de número 10. E assim nos diz: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curas, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedades de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-la. Meus irmãos, veja bem, o apóstolo Paulo aqui fala do dom de sabedoria, do dom de conhecimento, do dom de ter fé, dom de curas, dom de milagres, de profecias, discernimentos de espírito, variedades de línguas e a capacidade de interpretar estas línguas. Então veja bem, observem que o apóstolo Paulo, além de nos mostrar uma série de dons essenciais que devem estar presentes no seio da igreja, na vida da igreja, ele também vai deixar explícito 3 dons muito importantes que aparecem no capítulo de número 13, versículo 13 de 1 Coríntios, que são fé, esperança e amor. Esses 3 dons são específicos e todos nós, igreja, povo de Deus, devemos desenvolvê-lo, devemos colocá-los em prática. Contudo, o apóstolo Paulo também diz aqui, dentro do contexto, de alguns dons muito importantes. Esses dons que são de sabedoria e de conhecimento, o dom de profetizar. O que seria o dom de profetizar? Será que é a forma de dom de profecia que nós ouvimos no dia a dia? Essas profecias que nós escutamos em várias denominações? Segundo a concepção de Paulo aqui, o dom de profecia refere-se exatamente ao dom que Deus dá às pessoas para que estas interpretem ou anunciem, preguem a palavra do Senhor com fidelidade.
Quando Paulo diz no dom de profecia, ele está dizendo: olha, Deus te capacitou por meio do Espírito Santo, um dom específico do Espírito Santo. Ele te capacitou para que você desenvolvesse a habilidade de pregar a palavra de Deus. E esse dom, ele não está, olha, presta atenção no que eu vou falar. Esse dom não está separado ou não é um dom exclusivo de algumas pessoas dentro da igreja. Como por exemplo, o dom de pregar é só para aqueles que têm uma boa fala, que fala direitinho, somente para aqueles que estudaram, só para quem tem o conhecimento. Não, não é isso. Porque o Espírito Santo capacita a todos, tanto leigos quanto mestres. O Espírito Santo capacita a todos para que todos tenham sim discernimento de pregar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus. E nós, igreja, precisamos ter em nosso coração exatamente isso. Contudo, meus irmãos, eu quero destacar hoje com vocês aqui somente essa questão da sabedoria e do conhecimento. Sabedoria essa que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo de número 2, versículo 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Meus irmãos, veja bem. Opa, eu errei aqui o texto, gente. O 1 Coríntios, capítulo de número 12, aí do texto que lemos, versículo de número 8. Eu olhei na página anterior aqui, tá joia? 1 Coríntios 12, 8. Olha só o que aqui Paulo vai dizer: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de quê? Da sabedoria. Olha aí na tua Bíblia: a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. E segundo este mesmo Espírito, qual é o Espírito? O Espírito Santo. O mesmo Espírito que dá sabedoria a uma pessoa, também dá conhecimento a outra, né? E é interessante que quando nós olhamos para o grego, o texto grego, nós encontramos aqui algumas palavras, algumas coisas interessantes. Veja bem, eu olhei para esse texto, fui lá no grego e traduzi literalmente. Olha só, do grego, como que traduzindo literalmente fica: para um, ou por um lado, ou por meio do Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Para outro, ou por outro lado, a palavra de conhecimento, de acordo com o mesmo Espírito. Esta é a tradução literal do texto que nós lemos de 1 Coríntios 12, versículo 8. Meus irmãos, o que eu quero ressaltar para os irmãos e para a igreja é que tanto a sabedoria quanto o conhecimento procedem de uma mesma fonte. Que fonte que é essa? O Espírito Santo. A sabedoria que nós adquirimos procede do Espírito Santo de Deus. O conhecimento que nós adquirimos por meio da palavra também procede do Espírito, porque se o Espírito não trabalha em nossa vida, se o Espírito não atuar em nossa vida, nós jamais conseguiríamos ou conseguiremos compreender a palavra do Senhor, muito menos de pregar, de anunciar e viver essa palavra. O Espírito Santo é quem nos habilita. E é interessante que esta palavra sabedoria, no grego, a tradução dela, né, original é Sofia. O nome Sofia significa sabedoria. Então, e esta palavra Sofia no grego, ela pode ser muito bem entendida ou compreendida como a capacidade de entender e funcionar de acordo. Olha, a pessoa que tem sabedoria, ela tem a capacidade de compreender algumas coisas. Existe a sabedoria natural, ou sabedoria transcendental, sabedoria personificada. Irmãos, a sabedoria é algo que o Espírito Santo é quem nos dá. Existem pessoas, não sei quantos já tiveram a oportunidade de conversar. Olha, eu conheço uma pessoa que ela é muito sábia. Vou conversar com essa pessoa e adquirir algumas lições para a minha vida. Existem outras pessoas que não são tão sábias, mas têm um conhecimento profundo. E a verdade, irmãos,
é que a verdadeira sabedoria procede do Espírito Santo. O Espírito Santo te habilita, te capacita a compreender a palavra de Deus, a colocar em prática os ensinamentos. Uma outra palavra muito importante que aparece no texto aí é uma palavra chamada gnosis, e esta expressão, ela aparece exatamente no texto, quer ver? Opa, deixa eu achar aqui. Olha, no texto grego ela aparece exatamente assim, ó, gnósios, no finalzinho do texto. Significa o quê? O gnósios aqui é conhecimento. Veja bem, e esta palavra ela aparece exatamente no finalzinho. Cadê? Opa, gente, fugiu aqui. Gnósios, achei. E esta palavra aparece, e ela também pode ser, compreendida como uma palavra que se descreve um alcance intelectual. Por quê? Porque o conhecimento, ele se concentra exatamente na parte intelectual da pessoa. Imagina que o conhecimento seja a parte teórica. O que é teórico? Por exemplo, vamos pensar numa ideia. Eu conheço alguma coisa na teoria. Olha, o irmão Anivaldo me deu um cavaquinho de presente, né? E eu fiquei feliz, Anivaldo. Fiquei feliz mesmo. E é difícil aprender aquilo lá. Me deu um cavaquinho de presente. Na teoria, eu sei as notas, porque eu tenho um livrinho teórico, eu olhei. Contudo, quando eu vou colocar em prática, é totalmente diferente. Eu tenho um conhecimento teórico. Este conhecimento pode ser compreendido como a sabedoria. Contudo, ou melhor, pode ser conhecido como gnoses, como conhecimento. Melhor assim. E a sabedoria, eu tenho que ter agora a sabedoria e a prática para colocar em prática aquilo que eu conheço. Então veja bem, a expressão gnosis, conhecimento, que é a capacidade de compreensão ou o alcance intelectual de alguma coisa, ou o conhecimento que nós desenvolvemos mediante ao aprendizado de qualquer coisa, essa expressão gnosis vai exatamente destacar que nós cristãos somos habilitados por meio do Espírito Santo a desenvolver o conhecimento que procede do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, os irmãos de Corintos, melhor dizendo assim, os coríntios aqui, não são os corintianos não, mas os irmãos de Corinto, ou o povo de Corinto na época do apóstolo Paulo, eles eram assim, eu posso dizer, um tanto quanto malucos, eu acho que esse é um termo, um tanto quanto malucos ou extremamente afeitos à sabedoria e ao conhecimento. Existia debates em praças para as pessoas provarem que conheciam mais do que as outras. Então o conhecimento era algo que estava em evidência, todo mundo queria provar um certo grau de conhecimento, e o apóstolo Paulo então chega na igreja de Corinto, e isso nós podemos ver no começo dessa carta. O apóstolo Paulo então reprova este pensamento, de pensamento, ao ponto dele dizer que ele preferia renunciar à sabedoria das palavras, à sabedoria advinda dos homens, por causa da cruz de Cristo. É como se Paulo dissesse: do que adianta conhecer um monte de coisa, se eu de fato não conhecer aquele que tem o poder de transformar a minha vida? Irmãos, neste período em que nós ficamos de quarentena, graças a Deus, no comecinho da semana, na segunda-feira terminou, nós fomos curados da Covid, graças a Deus. Mas nesse período que nós ficamos de quarentena, eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho, de ouvir algumas coisas, de ler. Irmãos, e algo mexeu com o meu coração quando eu ouvi uma mensagem. E esta mensagem, esse estudo, o pastor dizia
O fim está próximo. Nós não temos muito tempo. O fim está próximo. E algumas coisas saltaram em meu coração. A primeira delas é que não tem como, e eu não posso obrigar ninguém a vir à igreja. Somente o Espírito de Deus. A segunda coisa que eu tive ciência é que cada um de nós prestaremos conta a Deus, independente da idade, da cor, da classe social. Irmãos, e eu descobri algo, assim como o apóstolo Paulo diz: não adianta nós conhecermos, não adianta termos uma variedade de coisas se nós perdermos o essencial na nossa vida, se nós não conhecermos a Cristo. Não adianta. O apóstolo Paulo renuncia. Ele diz: olha, eu prefiro renunciar, eu prefiro não ter sabedoria vindo de homens, eu prefiro me aconchegar ou buscar a sabedoria que vem do alto. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 17: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 19, Paulo também cita o texto de Isaías, capítulo 29, versículo 14, onde diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Meus irmãos, no versículo seguinte, o apóstolo Paulo também diz que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Versículo de número 20 de 1 Coríntios capítulo 1. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Contudo, eu renuncio a essa sabedoria. Eu quero conhecer a sabedoria que vem lá do alto, porque somente essa sabedoria tem o poder de transformar a minha vida, tem o poder de modificar o meu coração. Ainda que eu viva tempos difíceis nessa terra, a sabedoria que vem dos céus, a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus é que me possibilita a olhar para as circunstâncias e continuar caminhando. Ainda que algumas pessoas digam, né, meu irmão, não vale a pena, mas o Espírito Santo de Deus testifica: continua. A sabedoria que vem do alto. Já em 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 14, mas se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta aí, viu? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14, o apóstolo Paulo afirma que Cristo é a sabedoria de Deus. Ou seja, se nós de fato queremos ser sábios, nós precisamos buscar conhecer quem? Cristo. Quando eu busco conhecer a Cristo, eu estou adquirindo a sabedoria que vem do alto, e esta sabedoria vale a pena, porque essa sabedoria nos conduz aos céus. Irmãos, contudo, existem pessoas que pouco se importam com essa sabedoria. Existem pessoas que pouco se importam. Eu quero dizer algo a vocês. A palavra do Senhor já dizia que no fim dos tempos os homens prefeririam as coisas loucas do mundo e desprezariam as coisas de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 14. 1 Coríntios 1, 30. Vai dizer: vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 30, né? 1 Coríntios 1, 30. Veja bem,
O apóstolo Paulo, ele vai dizer, ele afirma que a verdadeira sabedoria só pode ser alcançada em Cristo Jesus. Meus irmãos, quantas pessoas têm buscado essa sabedoria? Aquele que não busca conhecer a Cristo, né? Já dizia o ditado, aquele que não luta por Cristo, luta contra Cristo. Ah, pastor, mas eu não faço nada, eu sou um cara de boa. Existe tanta gente de boa que está caminhando para o inferno. Irmãos, e o que nós podemos fazer? Se nós quisermos sim alcançar a sabedoria que vem dos céus, precisamos buscar conhecer a Cristo. Veja bem, até aqui nós falamos um pouco sobre a sabedoria. A verdadeira sabedoria está depositada em quem? Em Jesus Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 30. Leia aí, Adriana, para nós. Vós sois dele, Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria. A verdadeira sabedoria só pode ser alcançada por meio de Cristo. Quanto ao conhecimento agora, o apóstolo Paulo afirma que o saber, ou o conhecimento, ou o gnosis, muitas vezes, ao invés de abrir a mente da pessoa, o que ela faz com a pessoa? Ela ensoberbece a pessoa. Muitas pessoas, não sei quantos de vocês conhecem também, pessoas que não sabiam nada, mas que começou a conhecer, ou que obteve conhecimento em qualquer área, se tornou arrogante ou soberba, achando que é mais do que as outras. Estava conversando com uma pessoa hoje, e essa pessoa, ela me chamou pelo nome primeiro. Eliezer, tudo bem? E aí depois ela perguntou, o senhor é pastor? Eu peguei e falei, sim, sou pastor. E ela disse o seguinte, me perdoa, mas agora eu vou chamá-lo da forma correta. Ô pastor, o senhor, eu peguei e falei, minha irmã, esqueça o título, esqueça a formalidade, porque o Eliezer veio antes do título. Irmãos, o que eu quero dizer a vocês é que nós não podemos permitir com que o conhecimento tome um lugar central em nosso coração e nos faça, sim, ser pessoas arrogantes. O apóstolo Paulo vai dizer que o conhecimento ensoberbece a pessoa. O conhecimento leva muitas pessoas à ignorância. Parece inclusive um paradoxo, né? Quanto mais a pessoa conhece, mais se torna arrogante. Quando eu entrei, fui para o seminário, eu achei que eu sabia muita coisa. Gostava de pregar, pregava em várias denominações, em várias igrejas, pregava. E aí quando eu cheguei no seminário eu percebi que eu sabia um pouquinho. E o tempo foi passando. Conforme o tempo foi passando, eu fui descobrindo que eu já não sabia quase nada. E no final do seminário, quando eu me formei, eu descobri que eu não sabia nada. Irmãos, o conhecimento muitas vezes leva a pessoa a uma ignorância. O conhecimento, muitas vezes, segundo a perspectiva de Paulo, de nós, muitas vezes ensoberbece a pessoa. Contudo, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que o oposto do conhecimento que ensoberbece deve reinar o quê? O amor que edifica.
Não adianta termos conhecimento se não tivermos amor verdadeiro em nosso coração. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Todas as vezes que julgamos saber alguma coisa, sempre terá alguém que sabe mais do que a gente. Quando achamos que somos expert em alguma coisa, aparece alguém que sabe mais. Meus irmãos, a grande verdade é que muitas pessoas adoram conhecer para humilhar. Muitas pessoas buscam o conhecimento para levar vantagens. Muitas pessoas fazem a sua cama em cima de um conhecimento que estão os levando, que está levando à perdição. Aquelas pessoas de Corinto, na época do apóstolo Paulo, adoravam a sabedoria, adoravam os conhecimentos mundanos. E é bem verdade que algumas pessoas tinham inclusive um conhecimento teológico, conhecia. Contudo, este conhecimento era usado exatamente para escandalizar, era usado para humilhar os mais fracos. O que adianta obter o conhecimento e querer humilhar as pessoas? O que adianta dizer, olha, eu tenho um diploma de teologia, eu me formei no seminário tal, eu fiz pós-doutorado no tal, eu fiz um mestrado, e humilhar pessoas e não compreender que quanto mais sabemos, mais descobrimos que nada sabemos. Não adianta conhecer. Conhecimento sem humildade é destruição, é perdição. Meus irmãos, o povo de Corinto adorava buscar conhecimento e sabedoria mundana. Buscavam conhecer teologia para humilhar os mais fracos, os mais leigos. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo despreza essa sabedoria humana, despreza este conhecimento. A sabedoria humana tem um caráter mais prático. Enquanto o conhecimento está no campo da teoria, a sabedoria se encaixa mais no campo prático, na aplicabilidade do dia a dia. É como se eu dissesse, olha meu irmão, o senhor vai adquirir, eu vou te ensinar algumas coisas, o irmão terá um conhecimento. E agora o irmão tem que ter sabedoria para colocar este conhecimento em prática. Eu vou conhecer, eu vou aprender. As crianças que estão, hoje tem bastante criança, 3, 4, 5, 6, 7, 8 crianças, 9 com Benjamin, glória a Deus. Não vou falar quantos alunos tem não, né? Então, vou falar só as crianças. Então veja bem, irmãos, muitas pessoas buscam conhecer a teoria e não têm sabedoria para colocar em prática. Não adianta eu conhecer a Deus e não colocá-lo em prática em nossa vida, em minha vida. Não adianta eu dizer, ou qualquer um de nós aqui dizemos, conhecemos a Deus, e não colocarmos em prática o Deus ou os ensinamentos de Deus que conhecemos. E aí, crianças, como que nós podemos colocar em prática o conhecimento advindo de Deus? Como? Lendo a Bíblia? Lendo a Bíblia, eu adquiro um conhecimento. Como que eu coloco em prática? Praticando? Como que eu pratico? Fazendo? Respeitando, sendo amigo, sendo honesto, não xingando, amando, servindo, ensinando. O conhecimento sendo usado com sabedoria. Se você tem conhecimento,
e não tem sabedoria para colocá-lo em prática, você está correndo um sério perigo, um sério risco. Mas dia ou menos dia pode ser que este conhecimento te leve à ignorância. Não basta simplesmente conhecer, precisamos ter sabedoria. Não basta simplesmente ter o teórico, precisamos colocar em prática. Aqui no caso de 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo número 8, Paulo afirma aos coríntios e a nós, dizendo que Deus, por meio do seu Espírito Santo, é quem dá a palavra de sabedoria. Ou seja, o conhecimento prático. E o próprio Deus, por meio do Espírito, é quem nos concede o conhecimento, que é o saber teórico. É o Espírito Santo quem nos habilita. É Deus, por meio do Espírito, quem nos capacita, por meio do seu Filho, a falar as coisas adequadas. E para falar adequadamente, precisamos ter o quê? Sabedoria. Quando nós temos sabedoria para falar, nós edificamos uns aos outros, nós edificamos o corpo de Cristo, nós ensinamos uns aos outros a colocarmos em prática os ensinos advindos da palavra. Irmãos, já estou terminando aqui, tá? Portanto, eu diria, aqui já fazendo uma conclusão sobre sabedoria e sobre conhecimento, eu diria que a sabedoria, ou melhor, que o dom de sabedoria pode ser entendido como a capacidade espiritual que alguém recebe da parte de Deus para falar às outras pessoas, isto com a ajuda do Espírito Santo, para ensinar as pessoas a colocar em prática os ensinamentos extraídos da palavra de Deus, e esses ensinamentos sendo colocados em prática de forma verdadeira, proporciona à pessoa um crescimento espiritual verdadeiro. Então veja bem, irmãos, veja bem, resumindo, a sabedoria é a capacidade que o Espírito Santo nos dá para colocarmos em prática os ensinamentos extraídos da palavra e assim ajudarmos outras pessoas. Essas palavras, o ato de ajudar, pode ser verbalizadas por meio de aconselhamento, tendo sabedoria para aconselhar, como o nosso irmão aqui disse, tendo sabedoria para ensinar. A palavra de Deus, a sabedoria advinda dos céus, nos habilita a ensinar as pessoas para que elas vivam e agradem a Deus nas mais diversas áreas de sua vida. A palavra, a sabedoria advinda do céu, revela ou nos habilita a termos uma cosmovisão de mundo totalmente bíblica, uma cosmovisão de mundo totalmente firmada nas Escrituras. Já o dom do conhecimento, e também o conhecimento é um dom, viu gente? Eu tenho dom, então vamos lá, só relembrando aqui as palavras que eu quis destacar: dom de sabedoria e dom de conhecimento. Joia? O dom de conhecimento, eu diria que este, ou definiria o dom de conhecimento como a capacidade espiritual de explicar, com a ajuda do Espírito Santo, explicar a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo, os conceitos teóricos relacionados à palavra de Deus.
Compreenderam? Vamos lá, gravar no coração aí. Definição de conhecimento e sabedoria. O que é o dom de conhecimento? É a habilidade que o Espírito Santo nos dá para ensinarmos outras pessoas assuntos complexos relacionados à palavra de Deus. Ensinar de forma teórica. Ok? O que é o dom de sabedoria? Dom de sabedoria é a capacidade espiritual que alguém tem, ou que recebemos, a capacidade que recebemos do Espírito Santo para falar às pessoas, para ajudar as pessoas, por meio de aconselhamentos bíblicos, da pregação ou do ensino da palavra, e para que essas pessoas aprendam e coloquem os ensinos bíblicos, ou apliquem, os ensinos bíblicos nas mais diversas áreas de sua vida. Então, irmãos, o meu objetivo hoje era exatamente definir essas duas expressões: sabedoria e conhecimento. Vocês conseguiram compreender a diferença de um e de outro? Conhecimento se encaixa mais no campo da teoria. Sabedoria se encaixa mais no campo prático. Resumindo, para que eu coloque em prática os conhecimentos, eu tenho que ter sabedoria. Se eu não souber colocar em prática o conhecimento que eu tenho com sabedoria, eu simplesmente serei um conhecedor e não sábio. E muitas pessoas, e eu acredito que é exatamente por isso que muitas vezes conversamos com pessoas mais velhas, às vezes pessoas que são analfabetas, não têm estudo, mas pessoas que têm um conhecimento empírico maravilhoso, pessoas que ensinam com a própria vida, ensinam na prática. Eu tenho alguns tios e faz muitos anos que eu não tenho a oportunidade de conversar com eles. Tem alguns tios aí, tias de 98, 99, 100 anos. Esses tios têm uma sabedoria maravilhosa, grandiosa. Sabedoria essa que eu nunca vou adquirir. Ou melhor, tem um conhecimento maravilhoso e uma sabedoria grandiosa. Então, irmãos, não adianta você conhecer a Escritura se você não for sábio para colocá-la em prática em sua vida. Não adianta dizer, olha, eu conheço, se eu não colocar em prática. A palavra de Deus está aqui. Precisamos conhecê-la de forma teórica. E depois precisamos fazer o que com o conhecimento que nós adquirimos? Prática. Como que vocês vão praticar a palavra de Deus? Respeitando, obedecendo, ensinando, muito bem, Bia. Amando, educando, servindo, sendo amigo de verdade, orando, contribuindo. Olha, você percebe como que o conhecimento pode ser aplicado em nossa vida de forma prática? Eu conheço a palavra, agora eu tenho que ter sabedoria para colocá-la em prática em nossa vida. E muitas vezes, irmãos, o que nos falta é exatamente a bendita da sabedoria. Muitas pessoas cometem atrocidades terríveis por não ter o quê? Sabedoria. Às vezes não entendemos o plano de Deus. Às vezes não compreendemos. Contudo, precisamos ser sábios para ouvir a voz de Deus e colocar em prática em nossa vida.
A verdadeira sabedoria nos leva a viver de forma prática os ensinos do nosso Deus. Meus irmãos, eu quero neste momento encerrar o nosso estudo. Quero agradecer a todo aquele que participou conosco aqui, aqueles irmãos que aqui estão presentes, e também quero agradecer aqueles que nos acompanharam pelo Facebook. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, que o Senhor te fortaleça, né? Tem uma série de pessoas aqui que entraram e saíram, e que Deus abençoe grandemente. A nossa igreja, ela está situada na cidade de Tabatinga, interior de São Paulo, na rua Joaquim Nabuco, número 342. As portas estão abertas para recebê-lo quando você vier a esta cidade, tá? Que Deus nos habilite, que Deus nos ajude, para que assim coloquemos em prática o conhecimento extraído da palavra de forma sábia. Que o Senhor nos ajude a termos sabedoria para vivermos segundo o seu proceder. Amém? Eu quero convidá-lo mais uma vez a colocar-se de pé. Vamos estar orando. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de amor e Deus de misericórdia, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a capacidade de conhecer a Tua palavra e nos dotou de sabedoria para colocá-la em prática. Capacita-nos, ó Deus, todos os dias, para que vivamos segundo o Teu querer, para que vivamos segundo a Tua vontade. Habilita-nos a colocarmos em prática os Teus ensinos, a vivermos segundo a Tua vontade. Abençoe a vida dos irmãos que aqui estão, de forma muito especial a vida dessas crianças que vieram à igreja. Que o Senhor, por meio da Tua palavra, os encha de conhecimento, e que eles também sejam sábios para colocar em prática o conhecimento extraído da Tua palavra. Abençoe aqueles irmãos que estão enfrentando momentos difíceis, que passam pela Covid, que a Tua graça os alcance, que a Tua misericórdia os alcance. Abençoa, Senhor, a vida das nossas famílias. Abençoa, Senhor, a vida dos irmãos desta igreja. Abençoe, Deus, a vida dos irmãos que estão na família do altar desta semana. E que a Tua boa mão nos conduza, que a Tua graça repouse sobre a vida de cada um deles, e que o Teu Santo Espírito os encha de sabedoria. E assim, ó Deus, que todos nós coloquemos em prática os Teus ensinos. Santo e eterno Deus, abençoe cada família. E obrigado pelas pessoas que aqui estão. Obrigado porque a Tua palavra, obrigado porque a Tua graça é melhor que a minha. Obrigado a Deus porque o Senhor nos alcançou. Em nome de Jesus, ensina-nos, habilita-nos e nos dê sabedoria para colocarmos em prática os Teus ensinos. Santo é o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Que Deus abençoe a vida de todo aquele que esteve conosco neste momento.